Qual é o impacto na economia brasileira pelas tomadas de decisão de taxação de alguns produtos brasileiros? Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Sou o professor João, me chamo professor João. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essas medidas que o governo Trump tem feito agora no início deste ano e quais são os impactos possíveis aí ou previsíveis para a nossa economia brasileira agora a partir dessa tomada de decisões, nesse processo de tomada de decisão do governo Trump. Bem, antes de começar esse vídeo, a gente precisa entender uma coisa. O governo Trump está tentando fazer o que a gente chama de autocracia, ou seja, uma concentração de poder nas mãos dele para ele tentar tomar decisões sem consultar a menor quantidade possível de políticos. E aí, como é que ele está fazendo isso? Ele está fazendo isso principalmente através do desmonte de serviço público, tá? Quando ele fala, o Elon Musk está falando lá sobre desburocratizar o sistema público, o serviço público, na verdade eles querem fazer uma concentração de poder na mão dele e na mão do governo Trump, ou seja, buscar uma autocracia, cada vez mais uma concentração de poder de decisão na mão apenas do presidente e aí quem sabe aí do Elon Musk, né? E a gente está vendo essa briga por poder desses dois indivíduos no jogo de política americano. E aí a gente está vendo também o governo Trump tomando algumas decisões de taxação de alguns produtos brasileiros. Por exemplo, a gente vai falar aqui principalmente do aço. Agora, o aço brasileiro foi taxado em 25%. E aí a gente viu algumas consequências disso. Por exemplo, a Gerdau, assim como a Vale, que são grandes empresas brasileiras, inclusive a Gerdau, a metalúrgica, tem uma sede nos Estados Unidos. Ela teve as suas ações aí que chegou no máximo até ali nos últimos 6 meses, próximo de R$12. E agora o impacto que a gente viu dessas ações no mercado, elas estão próximas aí de 9,50, fechou, se não me engano, hoje a 9,57. Ou seja, ela sentiu o impacto dessa taxação do governo norte-americano, né? Mas, de forma geral, assim como a Vale, por exemplo, também teve ali o seu auge chegando próximo de R$90 a cotação das ações, e hoje ela está valendo próximo de R$55. Apesar dessas empresas serem grandes empresas, elas vão sentir sim esse impacto no mercado. Mas quando a gente fala de mercado, de exportação em nível, né, no ano todo, a gente tem um impacto não tão grande assim. Por exemplo, eu coloquei os dados aqui, eu anotei aqui para falar para vocês. Em 2024, por exemplo, a China foi o maior comprador do Brasil, tá? Mais ou menos ali 94 bilhões de dólares. Foi o maior comprador, principalmente dos nossos produtos manufaturados, não, as nossas commodities, chegando próximo de 28% e seguido pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles compraram do governo brasileiro mais ou menos 40 bilhões de dólares, o que representa 12% das nossas exportações, que inclusive teve um superávit histórico ali próximo de 100 bilhões de reais em 2024. Mas aí a gente tem que lembrar que o Brasil não comercializa só com China e os Estados Unidos. São grandes parceiros. Quem é o maior parceiro comercial do Brasil hoje, atualmente, é a China. Mas também nós temos países que fazem parte dos BRICS. Por exemplo, Rússia e Índia também importam, né, produtos brasileiros. Por exemplo, a Rússia em 2024 importou, comprou do governo brasileiro 11 bilhões de dólares, em valor de mercado, e a Índia 6,4 bilhões de dólares. Ou seja, se a gente somar aí China, Rússia e Índia, ultrapassa, perto da casa de 120 bilhões de dólares em importações que esses países fizeram. Então a nossa relação comercial é muito boa com os BRICS. O Brasil tem uma grande representatividade, enquanto que os Estados Unidos, com esse tipo de política, acaba atingindo mais a si mesmo o seu mercado interno do que propriamente os outros países. Por exemplo, se os Estados Unidos estão taxando o aço brasileiro, a tendência é que o mercado interno, que os produtos que vão ser utilizados pelo aço encareçam, tá? Assim como outros produtos que vão sofrer por esse processo também. Ou seja, a médio prazo, a tendência é que os Estados Unidos vão sofrer com principalmente a inflação. E aí, quando começar esse processo a atingir até o mercado consumidor estadunidense, a gente vai ver que possivelmente a população vai sofrer com esse impacto, não é? Então, além desse processo de desburocratização, demissão de servidores públicos em massa, inclusive que servidores aí que voltaram no Donald Trump possivelmente serão demitidos, a gente vai ver esse impacto
tanto no serviço público quanto também na economia interna americana, né? Norte-americana. Então essa política do governo Trump, na verdade, ela não faz tão mal assim ao Brasil, porque o Brasil tem uma lateralidade, né? Uma troca comercial com vários países do mundo, não só com os Estados Unidos, é claro que é um parceiro importante, mas também com outros países, como eu citei aqui alguns dos BRICS. Né? Então, ele, na verdade, ele vai acabar afetando muito o mercado interno dele, que é essa tentativa de expulsão de imigrantes, fortalecimento do mercado interno, da indústria interna, ela leva tempo. E essa política predatória, né, de protecionismo do mercado estadunidense, ela vai ter consequências muito pesadas aí. Então, a gente precisa seguir acompanhando quais serão os próximos passos do governo Trump, e o Brasil, é claro, que vai seguir fortalecendo a sua indústria, fazendo suas trocas comerciais, estabelecendo relações diplomáticas importantes com outros países, principalmente dentro dos BRICS, né, que aí a gente tem um peso global bastante grande, inclusive aumentando a quantidade de países que está fazendo hoje parte do BRICS. Né. E aí, por exemplo, essa política predatória do governo Trump é tão ruim que, por exemplo, a Argentina, que foi um país que apoiou muito através do governo hoje do Milei, também teve alguns produtos que são importados pelo governo estadunidense sofreram taxações, ou seja, mesmo os parceiros, né, do governo americano estão sofrendo retaliações que vão levar aí, possivelmente a possível, né, relações bem conturbadas nos próximos meses aí, se não for tomada nenhuma medida, né, contra-razoável do governo americano. Beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, deixe seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no nosso canal, que a gente vai sempre estar trazendo conteúdo sobre geografia, sobre atualidades aqui e fazendo essa discussão sempre saudável e com respeito. Um abraço, até a próxima.